Aqui está ela com toda a sua beleza e competência. Senhoras e senhores, por favor, Zuzu, pode anunciar presença ilustre nesse programa. Para o querido Rodrigo, que não é personal e publicitário, o maridão dela, com vocês, a queridíssima, talentosa Renata Barreto. Tudo bem? Tudo bem, Rê? Saudades de vocês. Toda vez que eu venho aqui, vocês estão num estúdio diferente. É, a gente vai mudando. Assim, mudando Daqui a toda pouco não vai hora. ter estúdio. Não vai estar na rua. Tem que aproveitar. Daqui a pouco não. O negócio é o seguinte: vai ser votado hoje a PL da censura. Opa. Também. O que você acha? O que qualquer pessoa normal acha, né? Censura não. Então, forcem seus deputados a votar contra isso, que é um absurdo. E a desculpa disso é proteger as pessoas. E essa desculpa, Emílio, sempre foi utilizada em toda a história para calar as pessoas, para conseguir proteger o Estado. Não sei se você conhece a história da Alemanha Oriental, que tinha a Stasi, que era Sim. o Ministério de Segurança de Estado. Quando eu fui no museu lá no ano passado, para produzir um conteúdo lá para o meu aplicativo, é impressionante as semelhanças do que eles falavam que faziam, que era para proteger os cidadãos da perniciosa influência capitalista, proteger os cidadãos do discurso de ódio do Ocidente. Eles estavam sempre em constante terror. É a mesma coisa. E aí tem uma parte desse museu que tem uns cards onde você consegue ver o que dizia a Constituição da República Democrática Alemã, chamava República Democrática Alemã, e o muro de proteção antifascista, que era o muro de Berlim, chamava Muro de Proteção Antifascista. Se você tentasse sair, atiravam em você para matar. E nesses cards aparece que todo mundo tinha liberdade de expressão. Quando você virava o card, tinha a citação de um juiz dizendo: olha, a liberdade de expressão é verdade, mas não para sentimentos contra-revolucionários, nem se for contra o Estado antidemocrático. Tudo muito democrático. Então, assim, não é novidade, sempre fazem a mesma coisa, e a tentativa de calar e censurar as pessoas não é nova, e a gente tem que ser contra veementemente. Toda ditadura tem uma justificativa muito boa, né? Sim. Agora, o que eles dizem lá, o que eles falam é o seguinte: é melhor ter uma lei do que o judiciário fazer o que quer no Leonardo. Então, quer dizer, Mas você o judiciário fica... já não faz o que quer? Sim, mas se você tiver uma lei... E a lei serve pra quê? Então, a lei provavelmente vai ter uma galera que vai dizer isso é sagrado ou isso é... Mas o objetivo é o Tribunal da Verdade, né? Aquela coisa de George Orwell, de Tribunal da Verdade. Mas vai ficar na mão, essa regulação vai ficar na mão de quem? Porque ou os caras deixam ficar na mão da galera, do indivíduo, ou das empresas, ou do Estado. Não tem como você sair disso aí. Então, o problema é o seguinte: quando você terceiriza a possibilidade de alguém te dizer o que é verdade e o que é mentira, naturalmente que você vai ser manipulado. Hoje, na lei, você já tem tipificação para coisas como injúria, como crime contra a honra. Então, se você se sentiu ofendido porque alguém te falou alguma coisa, ofendeu a sua honra, disse uma mentira sobre você, tudo isso você já pode ir à justiça e verificar se realmente foi aquilo e pedir... Por exemplo, eu ganhei um processo contra o Instagram. Em segunda instância, porque viviam fazendo um monte de coisa. Ganhei, inclusive, dando moral deles. Então, assim... Contra quem? Contra o Instagram. O Instagram? Porque eles fizeram um monte de coisas contra mim, né? Até por isso que eu resolvi criar meu próprio aplicativo para produzir conteúdo fora das plataformas tradicionais. E o negócio era, toda hora me proibiam de fazer live, falavam que eu fazia fake news. Às vezes eu só compartilhava uma matéria. O Coisa também ganhou, né? O Adrilles. O Adrilles. Sim. Instagram também. Sim, então assim, você pode já fazer isso. Você não precisa de uma lei a mais para dizer o que é fake news. Até porque quem vai definir o que é verdade e o que é mentira? Então você pega Lula falando que isso é bom, Flávio Dino falando que isso é bom. Você acha que o que eles mentem vai cair na lei? E o ponto nem é esse. O ponto não é eles pararem de mentir. Eu não quero que ninguém pare de falar, nem os meus oponentes políticos. E isso que é o mais triste, porque a gente defende a liberdade de expressão daqueles que querem nos censurar. Mas como é que seria, então, a regulação dessa forma? Porque, como o Emílio falou, ou fica livre com a turma, ou fica com a empresa, ou fica com o Estado. Hoje, não dá nem pra saber com quem tá, porque tem uma interferência do Estado e também as próprias redes sociais já têm políticas já alinhadas com esse exemplo que você já deu da Alemanha. Tem pessoas desmonetizadas e tal. O Twitter Files, que o Elon Musk tá... Sim. Então, eu achei legal isso aí. Boa ideia, Muito hein? interessante, assim, Né? porque ele comprou... Foi uma brincadeira cara, né? De 44 bilhões. E ele expôs ao mundo que o Twitter estava na cama
muito claramente com o Partido Democrata e fazendo censura das pessoas. E eu tenho uma, eu não lembro o nome dela, mas uma deputada americana que, ao questionar a antiga funcionária do Twitter, que chamava Vijaya, ela era bem pica lá, e ela que determinava quem que tirava o quê. E ela falou: você durante a pandemia cancelou um monte de médicos, censurou, tirou a conta, foram contas deletadas. Você é médica? Você se formou em medicina? Não. Então como que você censurou médicos formados em Harvard, em Oxford, em Stanford, que estavam falando sobre vacinas, estavam falando sobre a pandemia? A discussão da saúde é sobre isso mesmo. Você tem que discutir a política, a economia, tudo funciona assim. E ela, obviamente, não soube responder. Então, o Elon Musk conseguiu mostrar ao mundo o quanto essas empresas estavam interferindo. Interferiram na questão da saúde, interferiram nas eleições. Então, é muito grave isso tudo que está acontecendo. Então, é uma coisa bem complexa. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de regulação. Então, mas no caso da pandemia é complicado mesmo, porque a ciência sempre é assim, né? Você tem um grupo de cientistas que pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas eu acho que eles foram na esteira da OMS. Eles falaram, OMS, alguém tem... Né? A OMS mudou várias vezes de entendimento. Isso. Mas eles foram naquela... Falaram, quem vai falar? Quem vai ser o cara que vai ditar o negócio aqui? O porta-voz é a OMS. Então, tudo que a OMS falava... Sim, era acatado. Era acatado, porque senão ia ficar confuso também. Não que não tenha sido... Porque não foi discutido. A OMS, ela foi extremamente leniente com a China. A China, onde aconteceu esse outbreak da pandemia, ela escondeu informações, ela prendeu médicos, inclusive colocou esses médicos, rotulou como fake news. Esses médicos desapareceram, sabe lá o que aconteceu. Aquele francês lá. O francês foi dizimado. Mas ele teve um caso, o DJ teve um caso de fraude nos dados que ele publicou. Eu não sei, mas ele foi antes pela opinião, mas você vê que hoje, você vê que hoje já tem alguma coisa. Ele mesmo pediu desculpa. Mas você vê que hoje alguma coisa. Então, mas aí assim que eu tava falando da OMS, que eles foram extremamente lenientes com a China, e mais importante, como você falou, a saúde, como qualquer outra coisa, mas principalmente a saúde, a ciência, ela é feita de debate, de estudos, de prática. Então, o cara que está na prática clínica é diferente do cara que está na teoria só. Tem um monte de coisas a serem consideradas. E muitas das teorias lá do começo, que foram marcadas como fake news, hoje em dia, não, acho que pode ser que era verdade. A própria questão de ter sido criado em laboratório. Sim. Então, essa censura, essa mistura, esse relacionamento entre redes sociais, entre plataformas digitais e os partidos e a política, ela foi muito prejudicial para a liberdade de expressão. E eu tenho a impressão, Emílio, aí teria que falar com um médico sobre isso, que a politização da pandemia custou muitas vidas. Sim, com certeza. Mas eu acho que o problema mesmo disso tudo é o alcance que tem. Porque você tem alguém que possa ser uma pessoa muito carismática e ter milhões de seguidores e falar um monte de bobagem, um monte de besteira, e um monte de gente acreditar naquilo. Esse supremacista, parte, né? Esse supremacista americano agora, pô, aumentou o antissemitismo, Ku Klux Klan, aumentou por causa desses doidos. O cara abre o canal, o cara ele é bom de conversa. Um monte de gente segue. E um monte de gente volta a seguir esse negócio. Isso aí é complicado, isso aí vai ser uma coisa difícil. Mas olha só, nos Estados Unidos eles têm um entendimento de que a liberdade de expressão, ela deve ser quase, não digo irrestrita, mas quase restrita para você poder falar, inclusive, as besteiras que você acha, suas opiniões. Nos Estados Unidos, se você fala que você é nazista, por exemplo, você não vai preso. Aqui no Brasil é crime. Sim. Lá não. Então é um entendimento que eu acho que deve ser discutido. Mas será que deve ser crime ou não? Mas eu acho uma puta hipocrisia, por exemplo, Emílio, você falar que é nazista ser crime no Brasil e ser comunista não. São duas ideologias de morte. O comunismo, na realidade, até causou mais mortes. Eu acho ela mais perigosa, não como ideologia, mas pelo fato de ela ficar escondida sob a égide da justiça social. Mais pessoas acreditam naquilo e mais pessoas continuam morrendo. Então o cara, quando ele é nazista, ele é automaticamente expulso da sociedade. Todo mundo tem nojo daquilo, não quer ficar perto. Se o cara tem uma tatuagem, alguma coisa, todo mundo se repele.
com razão. Agora, o comunista não. E o comunista, ele causa, no longo prazo, muito mais problemas. São mais de 100 milhões de mortes no mundo. Você tem Venezuela, você tem Cuba, você tem Argentina com cada vez mais medidas socialistas, mais pobreza. Então, são coisas, de novo, que tem que se discutir. Liberdade de expressão é importante, mas tem que ter uma lei que funciona no seguinte sentido. Você pode falar a besteira que você quiser, mas se você estiver planejando cometer um crime, se você cometer um crime, aí a lei vai ser dura contigo. É diferente, entendeu? Então é um assunto delicado. Mas não, é um assunto que... Sim. Bom, é que a gente também não entende muito disso. A Renata entende muito mais, eu não entendo. Só a gente fica discutindo aqui. Mas, por exemplo, se você pegar essa liberdade ampla americana, eu estava vendo uma pesquisa agora, 30% de americano agora não se preocupa mais com patriotismo. Ou seja, um país que era muito patriota, que tem toda essa liberdade... Mas isso aconteceu por quê? Não foi por causa da liberdade de expressão. Isso rede social, rede social, não. Meu amor! Eu acho que é a cultura woke nos Estados Unidos que tá... A única maneira dos Estados Unidos sucumbirem é de dentro para fora. Ninguém tem a capacidade, a maneira como ele foi pensado, como foi formulado, os valores, a potência que se transformou os Estados Unidos, para você conseguir destruir tem que ser de dentro para fora. E essa cultura woke, da lacração, aí a ideologia de gênero das crianças e a cultura americana. Não sei se você está por dentro o que é esse conceito, Emílio. Posso explicar rapidamente? Só fazer um break pro Reginaldo, que falando o Reginaldo, ele é da cultura woke. Chegou a feijoada dele. O Reginaldo é muito woke. Ele e o seu banheiros para todos os tipos. Para todos. Ele vai junto. Para todos. Ele e o seu pônei entra no banheiro e ele exige o horário. Reginaldo, pode fazer o break. A gente está aqui com a Renata, @renata.jbarreto. O Twitter dela é Renata J. Barreto. A gente volta daqui a pouquinho para você do rádio. Pode falar, Renata. Pode concluir. Bom, muito rapidamente, né? Mas a cultura woke, ela é uma derivação da escola de Frankfurt, que aconteceu uma revisão do trabalho de Marx, que entendeu que a cultura era o grande propulsor da revolução, e não a revolução violenta como aconteceu na União Soviética, que os operários não estavam mais entendendo que aquilo funcionava, eles estavam felizes com a ascensão do capitalismo, a ascensão deles próprios, então comprando mais coisas, consumindo mais, e não estavam aderindo à revolução. E aí um conjunto de filósofos, economistas, etc., se juntou e falou, bom, o que está acontecendo? Por que esse pessoal não está aderindo à revolução? E a conclusão foi que eles tinham que mudar a hegemonia cultural. No entendimento deles, a hegemonia era burguesa, e a partir de então teria que ser trocado isso por meio da cultura. Então você aparelha a cultura, a mídia, o judiciário, você aparelha a educação. Então quando você enxerga tudo isso acontecendo nos Estados Unidos, esse aparelhamento dessa cultura woke, ela diz que a cultura americana está errada. Ela diz que toda aquela formulação da Constituição dos pais fundadores, ela está errada, que ela é inerentemente racista, que ela é inerentemente machista. Então, que você precisa destruir essa sociedade e criar uma nova lugar. Então, foi aí... Sim, que é o princípio marxista. Isso, aí que começou o antipatriotismo. Mas isso tem lá porque é muito rico. Porque você tem dois tipos do comuna. Você tem o comuna raiz, que é pobre e rico. Sim. Pô, o rico, filha da mãe, eu sou pobre, eu quero ser rico. O PC do B. PC do B, que é o comuna raiz, porra. Que é o sindicato. Não, o comuna raiz é o PCO, né? Não é o PCO. O Lula é muito mais comum na raiz do que esses novos aí. Nada, tá com gravatinha não. É que ele compra isso aí. Ele compra, mas se você for ver bem, o Lula é machista. O Lula é da fábrica, porra. Da fábrica. Lógico que é. Então o que acontece? Esses próprios caras, eles estão quebrando o sistema dentro deles, porque começa a ter uma divisão tão grande de PSOL. Sim, o pensamento o pensamento ele fica tem uma contradição no discurso. E tanto é que Bolsonaro ganhou muito voto de cara que era petista justamente por isso, porque não tem essa frescuraiada. Vamos chamar de frescuraiada. Linguagem neutra. Que é muita frescuraiada. O cara quer levar uma comida boa pra casa dele. Ele não tá muito preocupado com isso. Isso aí é só pra quem é muito rico. Isso aí é coisa pra cara que tá em Nova York, elite, na Califórnia. Tá sem problema, né? Tá sem boleto pra pagar. Isso, meu amor. Então tem esse negócio também. E você pode ver que dentro dele eles já estão brigando. Agora, o que acontece? Eles já querem tirar o GLBTO, eles já querem diminuir isso. Tem muito. Porque já tem muito. A sigla tem que terminar. Isso. Fica interminável o negócio.
Agora eu não sei aonde vai dar isso. Onde vai dar isso? O que tá dando, o que a gente consegue ver, até pela análise da própria Renata, que eu acompanho ela, é que os caras estão se embananando. O Lula tá cada vez mais falando coisas que ele tá se ferrando em relação a esse próprio discurso. Porque ele falou do parafuso. Isso, ele fala do parafuso e fala, ó, Lula, não é assim que fala. Hoje mudou, o mundo mudou. Ele falou do videogame. Trata da mesma forma, né? A mídia fica tipo, se fosse o Bolsonaro falando as mesmas coisas que o Lula fala, tinha matéria no Fantástico por um mês, né? Mas você que é da economia percebe que os nossos queridos economistas que fizeram o L estão arrependidos. É o e essa é a discussão que a gente sempre traz aqui. Selo eu tô com medo do Armínio Fraga, né? E Agora aí, eu tô com medo. Qual que é? Por que você acha que a turma tá mudando pelas barbaridades? O gigante acordou ou os caras... Olha, Zucchi, eu acho que os caras que fizeram o L, ninguém ali é burro. Você pega Henrique Meirelles, você pega Armínio Fraga, você pega uns caras picas de mercado que estão há 50 anos no negócio, vendo tudo o que está acontecendo. Aí, durante a campanha, o Lula falou tudo que ia fazer. Perfeito. Não é verdade que ele mentiu, tá? Ele mentiu da picanha, ou do salário mínimo, tá bom. Mas o resto, que ele ia ser contra teto de gastos, que ele ia ser contra a independência do Banco Central, privatização, nada disso é novidade. Aí os caras vêm agora e falam assim, nossa, Lula, como você está radical? Eu achava que você ia ser pragmático. Da onde que esses caras tiraram isso? Né? Do olho da tobinha? Da tobinha da goiaba. Foi da toba. Toba livre. Da toba não foi. É estranho. Então, aí agora eu vi o Henrique Meirelles recentemente fez uma análise muito coesa sobre o arcabouço fiscal, que o pessoal carinhosamente apelidou de calabouço fiscal. Não sei a opinião do Sam sobre o calabouço. Acabou-se o fiscal. O arcabouço. Tá muito mal digerido pelo Ninguém mercado. entende, né? né? Ninguém comprou que a ideia Mas disso. isso aí... E agora ele tá querendo não ter pena se você não cumprir a própria regra. Ele quer desfigurar a lei de responsabilidade fiscal, que é uma coisa grave. Inclusive, o Haddad mentiu e falou que nenhum lugar do mundo pune quando você não tem. Isso é mentira, né? Tem lugares que põe. E outra coisa, ele compara, o Haddad fez uma comparação falando assim, se não bater a meta de inflação, ninguém responsabiliza o presidente do Banco Central. No sentido de ser empichado. No caso das despesas, sim. Mas uma coisa é óbvia, a inflação não tem, o cara não teve gasto para isso. Aí você tá gastando dinheiro público, né? Então sim, muito mal digerido, o mercado caindo. Deixa eu te falar uma coisa para você. Meu amor. O PT é ruim. Já sabíamos. A turma é ruim. Não, já sabia que a turma era ruim. Sabia. A gente falou aqui. Né? Não, então, só que o cara ele não fez o seguinte cálculo, porque você tem que pensar no Lula como Lula. Porra, o Lula já foi o cara do Obama, lembra? Sim, o Lula era o cara que mandava. O Lula foi quase rei do Brasil. O Lula, traíram o Lula. O Lula ficou preso. O Lula ficou quase 2 anos. Quantos? Ficou um ano e meio. Dias. 580 dias. Ficou quase 2 anos preso em Curitiba. Tá bom. Não é que tá bom. Você tem que pensar com a cabeça do Lula. Com a raiva que talvez Pensa. ele teve. Imagina a raiva que ele teve de toda essa galera. O cara vai ficar com sentimento de vingança? Ele pôs pra fora. O Lula deu uma vingança eterna. O Lula voltou. Precisa falar mais alguma coisa? Ele mesmo falou. Peraí, gordão. Ele voltou com o boleto na mão. Ele falou aqui, ó. Agora vão pagar. Aqui, ó, agora vocês vão pagar. Por isso que ele tá aí comprando as camas, comprando. Agora a gente vai ter que pagar isso aí, vai trocar avião. Vai trocar o avião. Agora não tem mais jeito. Então, mas o ponto é esse, não era novidade. Aí as pessoas, assim, eu sou do mercado financeiro, né? Quase 20 anos. Aí um monte de Faria Limers fazendo L. Não, porque o Lula vai ser pragmático, vai ser o Lula de 2003. Cara, mas o Brasil não é mais o de 2003, a China não tá comprando um monte, não tem boom de commodities, o Lula já teve mensalão, petrolão, já foi preso, tá puto com todo mundo, quer vir acelerando, o cara veio babando de vingança pra acabar com o Moro, com o Deltan. Ele falou isso claramente. E como eu te falei, se fosse o Bolsonaro falando isso de um ex-juiz, de um ex-ministro... Rambo 2? A missão. Você lembra Rambo 2? Quando ele sai meu cachorro chama Rambo. Quando ele sai da água, aquele... Maravilhoso, Forte, ele amarra a faixa. Claro, porra. Você tá brincando. Olho do tigre. Vamos colocar o Fufu? Não, depois. Fufu espera mais um pouco. Tá tão gostoso o papo. Tá tão bom o papo. E você veio me atrapalhar aqui. Quebra o raciocínio. Quebra o raciocínio. O Liminha tá terrível. Não, a gente tava falando do Lula, do discurso que a própria União Europeia, agora quando ele tá viajando, tá em Portugal. E tem a turma que tá. Mesmo quem apoiou também lá fora, tá falando, irmão, segura aí, né? E agora, pra onde vai esse caminho? Não é bom também?
essa história? O discurso do Lula quando ele se atropela, não é bom a gente... Não acaba mais rápido ou vai demorar? Boa pergunta. Assim, tecnicamente é bom, porque pode ser até esse escândalo com o GSI. Se você fosse olhar sobre as condições normais de um país, eu acho que ele estaria à beira de um colapso, esse governo. Certo. Da maneira como tá. Estão pedindo até a prisão do Flávio Dino. Então, assim, o negócio escalou. Mas a minha percepção pessoal é que eles não fizeram tudo o que fizeram. Olha a trajetória do Lula. O cara foi preso, aí teve anulação das suas condenações, suspeição do Moro. Aí o cara ele é eleito, né? Conseguiu ser eleito, ele estava fora da ficha suja. Aí voltou tudo isso pra cair agora, pra morrer na praia. Eu acho difícil. Eu acho muito difícil. Eu acho que esse negócio, essa CPI que vai definir tudo. Sim. Gente, pode escrever. Vocês gostam de novela? Certo. Várias séries. Melhor série que a Netflix. Sim, vários episódios. Game of Thrones. Vai começar uma novela. E esse é que é o grande problema, porque a gente não vai saber o que realmente foi essa invasão. Porque vão vir duas narrativas. Sim. Sim. Com imagens, com não sei o quê, vão ficar tentando vender aquele negócio. Você vai assistir um dia e vai falar: opa, peraí, que isso aqui é assim. Vai ser que nem esse negócio dessas câmeras aí. Cada um vai analisar de um jeito, cada um vai ver o jeito. Não vai ter final. Tem o Bolsonaro também, que vão querer colocar pro Bolsonaro em cima disso. Tem a turma que quer colocar em cima do Lula. E a gente não vai entender nada. Pode escrever. Já não estamos entendendo, né? Não, mas pode escrever. Já não estamos. Vai depender das narrativas dessa turma. E eles são malacos, hein? Eles terem entrado na CPMI agora, depois das gravações, o objetivo é muito claro, é conseguir tumultuar mesmo. Porque antes eles estavam totalmente contra, o que é esquisito, não é, Emílio? Você tem uma invasão, aí eles falam que era um golpe, chamam todo mundo de terrorista, prende geral coletivamente, eram mais de 1000 pessoas, sendo que várias nem estavam dentro do Congresso, nem fizeram depredação, não invadiram, elas estavam nos quartéis, mas foram levadas juntos, como se a lei não importasse individualmente. Aí fizeram todo aquele negócio, quando saiu, e aí não queriam a CPMI. Não precisa de CPMI, vamos esvaziar, vamos tirar as assinaturas, forçando a barra ali claramente, o que é muito estranho. Aí agora que veio as gravações apareceram, o Gonçalves Dias renunciou, se demitiu, e agora eles estão, não, vamos fazer a CPMI, mas então, o eles vão montar, qual? Então, eles vão montar uma história que o Lula é a vítima e o Bolsonaro é o cara que planejou tudo. O intelectual. Como é que chama? O mentor intelectual. É o Churchill. É o Churchill brasileiro. É o mentor intelectual. Eles vão jogar essa coisa. E dependendo do que o consórcio compra, a galera também compra. Então. As pessoas não estão muito nessa... O consórcio tem poder. Injustiça no Brasil, gente. As coisas que já aconteceram aqui. Pois é. Você falou que o Brasil é Netflix. Eu sempre falo que a história do Brasil, se tivesse passando no Netflix, se eu estivesse assistindo a série, eu ia parar de assistir, porque eu ia achar muito forçada. Falar, isso não acontece nem fudendo. Isso daí é mentira. Não dá. E acontece. Porque você vê, né? Também tem essa, né? Também a gente acaba entrando nessa história. A gente está discutindo aqui a gravata do Lula. A gravata que a mulher comprou, da Janja. O Lula que tá não sei onde. Lógico. Fica discutindo e o Brasil precisa de... sim. Saneamento básico. Mas é discutindo a hipocrisia, porque ele fala que tem que ter uma televisão em casa e ele tá lá com a TV. Sei, mas lá em Portugal mesmo eles estão discutindo pra que tudo isso? Mas tem coisa mais importante, né? Sim, mas tem que Emílio, mostrar a hipocrisia se me permite, essa parte que o Morgado falou, eu acho importante, porque tem muita gente que não consegue fazer essa percepção sozinho, que pra nós é óbvio, pra essas pessoas não é. E eu falo isso porque eu já tirei muita gente da esquerda que me manda relatos por conta desses exposed. De falar assim, o cara tá falando que você não pode ter televisão, que você tem que ter limite de consumo, e isso e aquilo, enquanto ele tá esbanjando. Então, assim, ele é hipócrita. O problema não é comprar coisa de luxo. Todo mundo gosta de viver bem. Todo mundo gosta de viajar, de ter um carro melhor. Tem 2 televisores o problema é a hipocrisia. E isso acontece com os membros do PT, do PSOL. Aí você falou, o mais importante é saneamento básico. O que o PT foi? Mudou o marco do saneamento para beneficiar as estatais. É a base da hipocrisia que você vai puxando e mostrando e abrindo os olhos das pessoas para ver o resto. Não é a companheirada. Eu sei, Emílio, eu sei. Ele precisa de emprego. Ele precisa dar emprego para companheiro. O problema é dele. Mas é o governo do PT, mas não vai falar nada disso. Mas o que a gente tá...
Não é que a gente tá precisa mostrando... de muito emprego. Calma, Dino. O problema... Puta Flávio Dino. Puta Dino bravo. Xinga, mas não ofende. O problema é esse lance, é o que ela falou. É você puxar a hipocrisia, puxa desse lance da gravata. Você puxa daí e vai mostrando o resto. Pra turma entender qual é que é. Eu sei, mas agora você vai... Eu sei que a companheirada precisa de emprego. É isso aí. Mas a gente fala todo dia isso. Então, mas isso aí você tem que ver antes da eleição. Mas agora é isso aí, bicho. Agora, meu amor. Agora não adianta. Agora vai ficar chorando? Não, tem que ficar reclamando e mostrando. Mas falando nisso que você falou de se ligar na hipocrisia, você acha que a medida da Shein de taxar já abriu o olho de muita gente? Porque comprar roupa lá na Shein é um negócio muito popular. E a galera... com certeza. Falou assim, então parece que talvez a turma lá de economista que eu achava meio louco, parece que tem um pouquinho de razão. Mas, assim, o malabarismo que a mídia tradicional fez nisso foi surreal, assim. Aí primeiro ele falou que ia taxar, aí todo mundo ficou puto. Nossa, minhas brusinhas, não vou mais comprar $50 e não sei o quê, porque eu sou pobre, eu preciso comprar isso e aqui. Enquanto a Janja tá lá com bolsa de R$22 mil da Celine, né? E nem assim consegue ficar elegante. Desculpa, Janja. Mas a questão da Shein, eu descobri que fala Shein agora. Shein. Que o pessoal começou a perceber essa mudança do discurso e aí a Janja foi na internet falar, eu conversei com o ministro Haddad e eu descobri que não é verdade que vocês vão ser taxados, é a empresa que vai ser taxada. Isso não vai repassar com custo para o consumidor. Quando eles voltaram atrás, porque foi muito ruim, o pessoal falou que o problema era a comunicação. O Otávio Guedes lá na Globo News, a Miriam Leitão foi falar que a Janja que ajudou a voltar atrás, sendo que ela estava defendendo do outro lado. Exato. Aí o Haddad voltou atrás, tudo bem, e falou, não, mas agora a gente vai criar um outro imposto que chama Digital Tax. É bonito. Digital Tax, porque o que é Digital Eles Tax? são bons É de nome. imposto, Exato. porra. Aí, não, mas aqui não vai ser repassado para o consumidor. Como assim? Que imposto que não é repassado para o consumidor? Então é um samba do crioulo. Não pode mais falar isso, né, gente? Nossa, vou ser cancelado. Não pode mais falar isso. É um samba das pessoas malucas que ficam falando cada hora uma coisa e muita gente já percebeu. Muito bem. Dona Renata, queria agradecer muito a sua presença. Rendeu o bloquinho, hein? Não, você rende o bloco. É que eu falo muito. Você tinha que vir sempre aqui. Por que você não vem? Você está em outros canais? Não tô em Você não está na CNN? Não. Você estava na CNN, não vem não? Eu já fiz grande debate na CNN, mas o pessoal não gosta muito de lá não, porque eu... Não gosta de você? o dedo na ferida do povo lá. Você vê como é que é a vida aqui, que a gente gosta de você. Você não vem. Você não Eu vem. venho, mas é que eu viajo bastante. Eu venho mais, Emílio, só me chamar. Venha quando você quiser. Venha. Deixa eu passar o Insta da Renata. Você entra lá no Instagram dela, renata.jbarreto, o Twitter Renata Barreto, e ela é sócia da Fase Capital e CEO da Cursology BR. Que onde tem os cursos também. Isso. Que ela tem lá. Ela tem o próprio aplicativo, Emiliano. Ela não depende da gente igual a gente que é pobre. Nem do Mark Zuckerberg. Fica dependendo do Google.